Fala minha gente, meu nome é Diego. E o meu é Stephanie. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente está aqui com mais um vídeo especial para vocês, para contar um pouquinho das diferenças aqui da China e como a gente se adaptou aqui nesse lugar. Só que antes, não se esqueça de você deixar aquele like, de ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso querido canal, tá bom? Roda a vinheta! Três dos principais pontos que eu me espantei logo que eu cheguei aqui foi a quantidade de pessoas nesse país, foi também a infraestrutura da cidade e também a dependência das pessoas no telefone. Por quê? Com relação à quantidade de pessoas, todos os lugares aonde eu ia sempre era muito lotado, muitas pessoas, até porque a última vez que eu vi, a China tem mais ou menos 1,4 bilhões de pessoas. É muita gente. Sobre a infraestrutura, aqui, pessoal, tudo realmente funciona. Compras online, transporte público, restaurante, tudo funciona muito bem e de uma forma online. Hoje em dia tudo é muito online aqui, ou seja, se tu não tem teu telefone, tu não consegue fazer nada. Então é por isso que eu também notei essa dependência das pessoas e minha também do telefone. Se a gente não tem o telefone com a gente aqui a gente não é nada, a gente não consegue nem entrar dentro de um shopping, porque é necessário até um código de saúde para que tu possa entrar. Tudo isso por causa da pandemia, né, que a gente sabe que começou aqui. As três coisas que mais me chamaram a atenção, e o primeiro delas, que fica gravado até hoje na minha memória, é a questão do cheiro. Quando eu saí do aeroporto, que eu pisei aqui na China, eu já senti um cheiro muito diferente. Eu não sei se é por causa da alimentação deles, o que é, mas o cheiro é um cheiro muito estranho. E várias pessoas também que vieram morar aqui na China também tiveram essa experiência. A segunda coisa que me chamou mais a atenção é que todo mundo aqui tinha iPhone, até o tiozinho que limpava a calçada, a senhorinha que trabalhava nos serviços gerais, todo mundo tinha iPhone. A terceira coisa que me chamou a atenção era que eu nunca tinha visto tantas pessoas com traços assim praticamente iguais, sabe? As mulheres todas com o mesmo perfil, elas são magras, muito brancas, e os homens também são bem parecidos. Então eu nunca tinha visto tanta gente junta, sabe, igual assim. Hoje, claro que a gente consegue diferenciar, mas lá no início eu não conseguia. Agora, falando um pouquinho da questão cultural, eu posso dizer que eu vou falar dois pontos e o Diego vai falar dois, que são os que mais marcam, eu acho, sobre, né, na característica do chinês, da China em si. A primeira coisa é que, quando eu cheguei, depois de um tempo, eu percebi que tinha muita gente, tipo assim, ó, numa escala de 1 a 10, 8 pessoas tinham os dentes estragados, ou os dentes, assim, tortos de uma forma, assim, muito aparente, sabe? E eu percebi que eles não se importavam muito com isso, não era uma coisa que esteticamente fosse atrapalhar eles, enfim. A segunda coisa é que os avós aqui que criam os netos, ou seja, quando o homem e a mulher eles se casam, o homem traz a família da esposa para morar junto com eles e criar os netos, ou seja, aquele casal eles têm uma vida ativa, os dois trabalham fora e se eles tiverem 1, 2, 3, quantos bebês forem, os avós que vão ser responsáveis de todo o cuidado daquela criança, desde levar à escola, buscar a alimentação. Aqui na China, não é que seja proibido, mas não é indicado que um casal tenha mais de 2 filhos. Por quê? Porque tem muita gente, então eles querem meio que controlar a natalidade aqui do país. Ou seja, há alguns anos atrás, cada casal só era permitido ter um filho. E se tivesse o segundo em diante, teria que pagar uma taxa. Eu não sei, eu não sei se é certo esse valor, mas
Uma vez eu ouvi de um amigo meu que me comentou e essa taxa ficava em média de 100 mil. Mas hoje o governo da China já aprovou e o casal pode ter até 2 filhos. A partir do terceiro tem que pagar essa taxa que fica nessa média entre 100 mil, 200 mil, eu acho, não tenho certeza. Mas é mais ou menos esse valor. É um valor caro, né, pessoal? E, pessoal, lembrando também, mais ou menos eu acredito que por uma questão de honra, o casal sempre quer que o primeiro filho seja homem. Então, assim, aqui na China, não é permitido a mãe ir fazer uma consulta para ver o sexo do bebê. Por quê? Porque se descobrir que o bebê vai ser mulher, então assim, muitas abortam porque querem que o primeiro filho seja homem. 2 coisas que eu notei especificamente muito curiosas aqui na cultura chinesa. É o seguinte, a primeira delas é eles são um pouquinho programados. Por que eles são programados? Porque às vezes se as coisas saem um pouquinho do eixo deles, eles já se perdem. Por exemplo, um dia eu fui no Mac e tinha 2 sabores de sorvete. Tinha um sorvete de chocolate com calda de chocolate e tinha um sorvete de creme com calda de morango. Só que eu queria um sorvete de chocolate com calda de morango. E eles simplesmente, a moça no caixa, ela disse, não dá. E eu falei pra ela, mas é o mesmo valor, mas não dá. Por quê? Porque no sistema deles, ou do computador, não deles, né, mas do computador, tava ali. Só pode escolher ou de chocolate com cobertura de chocolate, ou de morango, ou de creme com cobertura de morango. Então eu falei, mas então, por favor, coloca aí que eu pedi um sorvete de chocolate com cobertura de chocolate, mas na hora de fazer o sorvete, põe o sorvete de creme. Não deu, pessoal, e realmente não deu, eles não fizeram. Dá pane se eles deu tiverem pane no pensado. sistema. A segunda coisa é furar a fila. Eles gostam muito de furar fila, pessoal. Vocês não têm noção. Tu tem que estar muito atento. Em qualquer tipo de fila, se tu não tá olhando, se tu não tá cuidando, eles vêm chegando. Quando vê, eles estão na tua frente. E assim, na cara dura, sabe? Principalmente no metrô. Por exemplo, abriu a porta do metrô, é uma guerra, porque tem gente que vem lá do final, tem gente que vem lá do outro lado do país pra atravessar a fila. Isso aí é algo assim que às vezes até nos deixava meio bravo no início. Ainda nos deixa, mas hoje ó, a gente sai costurando, furando fila também. Claro que nesse vídeo não podíamos deixar de citar sobre a comida, sim, sobre a alimentação aqui na China. O início, gente, foi muito difícil, é tudo muito estranho. Eles têm um hábito cultural que é deles mesmo, de não ter assim muitos critérios, vamos dizer assim, no modo de preparar, no ambiente onde é servido. É bem nojento, sim, é bem assustador no início, mas hoje a gente sabe que é nos lugares mais feinhos e mais sujinhos que tá a melhor comida, né, amor? Aqui eles têm o hábito de comer muita comida picante. É comida picante pra todo lado. Eles têm vamos dizer, não um sabor, mas um tempero específico. Um tempero que tu sabe assim, essa comida é comida chinesa justamente por causa do tempero. A China é muito grande e são muitas regiões. Assim como no Brasil, cada estado, cada região tem o seu próprio tempero, tem o seu jeito de preparar, até tem o seu próprio nome de determinados pratos. Aqui também é assim. Nós moramos no sul da China, que se chama Guangdong, é a província de Guangdong, ou seja, um estado. Para nós aqui nessa província de Guangdong, a comida é muito picante, mas tem outros lugares que é muito pior. Não é pior, mas é muito mais picante, vocês não têm noção. Eles têm uma pimenta que, se traduzir para o português, é uma pimenta que adormece a boca. Então você já tem noção o que é essa pimenta. Pessoal, eu já comi e realmente é tenso. Adormece todo o corpo. Adormece o corpo, pessoal. Tu não sente nem o corpo. Uma das coisas também na parte da alimentação que, assim, até hoje a gente fica um pouco com o pé atrás é a questão das carnes. Por quê? Como eu havia falado pra vocês, aqui eles, né, são um pouco
meio descuidada, assim, com essa questão de higiene e tudo mais. Então a gente fica com medo da procedência real dessa carne. Quando é um bife, frango a gente sabe que é um frango, né? A gente consegue visualizar, mas principalmente quando é bife, quando é carne, a gente não sabe a procedência daquele animal e que animal é, né? Então a gente fica meio assim, receoso pra comer em determinados lugares. Mas até que a gente anda bem liberal ultimamente, né? A gente até anda. Teve um dia que eu fui num restaurante com alguns amigos chineses depois do futebol. Então, estamos comendo no restaurante. A primeira coisa que eu começo a ver, enquanto eu estou comendo a carne que eu não sabia a procedência, claro, eu começo a ver ratos no telhado. Então comecei a ver ratos e opa, será que esses ratos são o que eu tô comendo? Mas beleza, deixei passar, eu já estava mais acostumado, eu sabia que isso, por mais que pro brasileiro seja muito estranho, pro chinês já é normal. E depois, no mesmo restaurante, eu pedi para ir no banheiro, perguntei, opa, moça, onde é que fica o banheiro? Ah, moço, fica ali. Então eu caminhando pro banheiro, eu saio no lado de fora do restaurante, o que eu vejo? A criação das carnes. Pessoal, tinha coelho, tinha pato, tinha galinha. Eu não vi a carne, porque eu comi carne, pelo que eu vi. Mas eu não sei se a carne estava ali ou se era o ratinho que eu tinha falado. Mas enfim, são coisas assim que a gente costuma ver. Não são todos os restaurantes, mas a gente costuma ver em alguns restaurantes menores, de cidades mais do interior. Uma carne que muita gente nos pergunta se a gente já comeu, se a gente sabe como é que é a carne de cachorro, os nossos amiguinhos. A gente nunca comeu. Mas nós já fomos em restaurantes onde tinha, eu já vi como é que é o cultivo da carne e pessoal, é um pouco estranho. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a carne de cachorro, a gente pode preparar um vídeo, mas por favor, deixem seus comentários para que a gente possa produzir esse vídeo. Vamos a mais um tópico que é o idioma, onde muita gente fala, nossa, esse idioma é o mais difícil do mundo. Pessoal, não sei. Não sei. Por quê, pessoal? Eu digo da minha parte, eu já falo chinês, e para mim, aprender o idioma não foi tão difícil. Um ponto aí, rapidinho, um parênteses aí, Diego não serve de base, pessoal, porque Diego é uma pessoa que é apaixonado por idioma, o Diego é muito dedicado, ele vive aquilo para poder aprender, então assim, ele não serve de base. Uma pessoa comum que, ok, quero aprender, beleza, para poder me comunicar, eu acredito que sim, seja o idioma mais difícil do mundo de aprender. E para finalizar para vocês, eu não podia deixar de falar sobre a questão do psicológico. Especificamente falando mais da mulher, que eu acho que ela sente mais isso do que o homem. De uma escala de 1 a 10, pelo menos 7 mulheres pira o cabeção real quando chega aqui. Gente, são vários fatores, como vocês viram, é um lugar muito diferente. Eu vou falar particularmente sobre mim, o que aconteceu. Tem o fato de a gente sair do nosso país, sair da nossa zona de conforto, o latino em si, né? Todos nós, a gente é muito apegado à família, tem essa questão de amizade e tudo mais. E quando a gente vem pra cá, a gente se depara com um ambiente totalmente diferente daquele que a gente vivia. Tem a questão da alimentação, o clima é muito diferente. Fora que aqui também tem a questão de tirar muita gente da zona de conforto todos os dias. Aqui é um lugar que você não vai viver na sua zona de conforto nunca. A gente perde muito cabelo, a mulher perde muito cabelo, sim, é bizarro. Também tem a questão da água, que a água ela contém muitos metais e a água às vezes ela acaba sendo um pouco ácida demais. Então a questão da água também ela interfere muito nesse fator. Então o emocional da gente assim, ó, vira uma bagunça e depois de um tempo ele começa a se adaptar, a gente entra no eixo, começa a entender as coisas, mas assim, é muito difícil. Vocês sabem que quando a pessoa tem um emocional abalado, isso pode interferir até na parte física dela. Ou seja, às vezes nós mulheres, a gente acaba tendo vários problemas. N coisas acontecem no nosso corpo físico por conta do nosso emocional abalado em estar nesse lugar que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito diferente e desafiador.
E é por isso que a gente aborda de novo esse assunto sobre o sentimento e a convicção. Por quê? A Stephanie, ela teve esses problemas e eu também tive muitos desafios dessa maneira no meu trabalho, ou até mesmo na minha adaptação, porque eu dei crédito ao que eu estava sentindo. E quando a gente dá esse crédito ao que a gente está sentindo, vem esse problema psicológico na mente que acaba nos atrapalhando na parte externa. Ou seja, o problema é interior e acaba se externando. Toda pessoa ela é baseada em uma alma, o sentimento e o espírito, a razão. Quando a gente dá mais crédito ao sentimento, ou seja, o espírito perde a força, ou seja, a razão perde a força. Por quê? Porque não é ela que está nos guiando, mas sim é o sentimento. E isso não é bom, pessoal. O bom é a razão estar nos guiando, ou seja, o espírito. E como a gente faz isso? Não dando crédito ao sentimento. Quando a gente não dá crédito ao sentimento, o espírito ganha força, a razão ganha força. Antes de tomar qualquer ação, a gente vai pensar em fazer. Ou seja, ela vai passar pela razão. Mas a razão só vai ter crédito, a gente só vai dar crédito se a gente ouvir. Se a gente não ouvir, a gente vai dar vazão ao sentimento. E a emoção, a gente sempre vai ter. Ela é algo normal, ela é algo do ser humano, a gente nunca vai deixar de ter. Assim como também a razão. Mas cabe a nós escolher a quem dar crédito, a emoção ou a razão. E é aí que as pessoas determinam as suas vidas. A gente quis compartilhar com vocês as nossas experiências, peculiaridades e um pouquinho sobre a cultura da China. Mas deixar muito claro que a gente é apaixonado por esse lugar, a gente ama viver aqui, somos muito gratos, né, Diego? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!